Palavras do Coração, volume 1, pelo espírito de Dr. Herman, psicofonado pelo médium Altivo Panfiro. Quando na lição 9, Dr. Herman nos diz: valorizemos o auxílio que nos chega. Está anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 7. Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. E segue Dr. Herman falando aos nossos corações. Meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina a valorizar a vida de modo constante. Ela nos faz sentir que a essência é-nos algo de importante. Ela nos faz sentir, nos faz compreender que cada dia de trabalho é como se fosse uma nova oportunidade de aprendizado. Recorda-nos que as horas perdidas são oportunidades que se foram e que não voltam mais. Lutemos para que o aprendizado que chega até nós se nos incorpore ao ser, e incorporado, faça com que sejamos mais felizes, coerentes e cumpridores dos nossos deveres. Trabalhemos pelo próprio engrandecimento espiritual e pelo do próximo também. Acreditemos no próprio potencial de trabalho e, mais ainda, no papel daqueles espíritos generosos e augustos que tanto se esforçam para nos trazer à Terra na condição de trabalhadores encarnados. Lembremos-nos de que todos os espíritos de escola, através dos séculos, mesmo dos milênios, aprimoram os seus valores e compreendamos seus esforços para trazer-nos a nós, os que ainda perlustramos os caminhos de terra, toda a força, todo o amparo, toda a determinação, todo o equilíbrio, tudo, enfim, que nos possa facilitar a existência. Compreendamos, então, o papel do próprio Jesus, que do alto da sua direção cria condições para todos os que trabalham, para todos os que elaboram raciocínio, para todos aqueles que vivem a vida como uma forma constante de aprendizado. Compreendamos dessa forma a Deus, o grande Pai, em seu amor, em seu ato de criar e de sustentar a tudo e a todos. Assim, entenderemos também as questões que nos foram trazidas para estudo hoje e veremos que na vida tudo progride, tudo nos chama constantemente a caminhar, tudo nos faz seguir adiante. Não temamos, portanto, sigamos adiante, criando nós também, por nossa vez, condições de trabalho onde estivermos. Que Deus nos ajude e abençoe agora e sempre. Muita paz, caros filhos. Herman. Mensagem recebida em 21 de novembro de 1992. Sobre o texto que acabamos de ouvir, hoje ele nos comenta sobre valorização. Sabermos valorizar tudo que está ao nosso redor, tudo que chega até nós e, principalmente, tudo que conquistamos para nós e para aqueles com os quais convivemos. Relembrando alguns trechos do texto lido, a gente vai lá no prefácio, quando ele fala assim: Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso. O que é isso?
Deus sabe sobre tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe do que nós somos capazes de fazer e de realizar. E isso nós temos que ter convicção e certeza que Deus está vendo o nosso esforço. Por isso é que não precisamos ficar tão agitados, incomodados, agoniados ou até mesmo aflitos sobre alguma situação. A gente pode confiar que Deus está observando todos os detalhes, em todos os momentos. Logo em seguida, no primeiro parágrafo desse texto, Dr. Herman nos fala o seguinte: irmãos, a doutrina espírita nos ensina a valorizar a vida de modo constante. E é uma verdade. Desde o princípio, lá do que é o espiritismo, a gente já nota como a doutrina explica tudo aquilo que precisamos compreender, principalmente nos mínimos detalhes, nas formas mais delicadas e suaves, de uma forma muito, muito generosa para com cada coração. Em seguida, mais abaixo, ele comenta: cada dia de trabalho é como se fosse uma nova oportunidade de aprendizado. O que seria esse aprendizado? A gente fica pensando, né? O aprendizado é a prática para conseguir, para obter a experiência. Então, todo dia, um pouquinho a gente fazendo, a gente se esforçando, a gente vai conseguir. Vamos lembrar no nosso período de escola, de colégio, não é mesmo? Você estuda aquela matéria, leva para casa, quando chega em casa, tem um trabalhinho de casa para fazer, não é mesmo? E se praticar pelo menos uma vez na semana aquela matéria, a gente vai conseguir, no período de provas ou algum teste, vai conseguir boas notas, vai passar naquele material. Então, a gente tem que ter segurança quando Deus diz que está nos olhando, está nos observando e que Ele vê atentamente tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa convivência, para a nossa sobrevivência. Em seguida, ele diz para a gente recordar, né? Recorda-nos que as horas perdidas são oportunidades que se foram e que não voltam mais. Essas horas perdidas são as horas que a gente deixa de ser útil a algo, alguém ou alguma coisa. A gente deixa de ter proveito naquilo. Eu poderia ter aprendido sobre alguma coisa naquele curto espaço de tempo de 2 horas que eu fiquei aí nos aplicativos, né? Na internet, não que a gente não possa ficar, não que a gente não goste de ficar, mas o tempo todo também não é correto. Temos outras obrigações, outras funções, somos requisitados para outras atividades, e aí precisamos estar presentes, não é? E em seguida, a gente acaba menosprezando, né? Aquele tempinho que a gente tem para ficar, para poder aprender, conviver, dar e ter a atenção com o nosso próximo, que é muito importante também para a nossa convivência, para o nosso convívio, né? Essa vida em sociedade que a gente tem. No outro parágrafo, ele comenta assim, com muita ênfase, né? Lutemos para que o aprendizado que chega até nós nos incorpore o ser. Ele está pedindo para incorporar o ser. O que é incorporar? Vamos pensar lá. É fazer aquela mistura, se ficar homogênea, né? Ficar consistente. E reúne aqueles ingredientes, junta tudo aquilo, liga aquilo tudo. Então, ele está pedindo para que possamos lutar. Lutar com quem? Com o nosso próximo? Não, não. Lutar conosco mesmo, para que possamos aprender, tenhamos mais interesse, força de vontade, empenho, dedicação, parar, organizar, planejar, organizarmos na nossa mente, organizar o ambiente, para que a gente possa dar o start, dar o início, realizar aquele trabalho, realizar aquele aprendizado, né? E ele diz que quando a gente consegue incorporar isso na gente, né? Juntar, ligar isso, a gente vai ser um pouco mais o quê? Feliz,
coerente e cumpridores do nosso dever. É muito bom você estar convivendo ou você conviver com pessoas felizes, alegres, que se empenham para te colocar para frente. É muito importante ser coerente, saber dizer sim, sim, não, não, eu posso, eu não posso. Com isso, a gente acaba aprendendo sobre nós mesmos, sobre o nosso limite, sobre o limite do outro, né? E cumprir os nossos deveres. Você pode confiar naquela pessoa, ou o inverso, a pessoa pode confiar em você porque você é capaz de realizar aquele serviço, aquele estudo, aquele trabalho, aquele aprimoramento. E no parágrafo seguinte, é muito interessante que ele fala assim: acreditemos no próprio potencial de trabalho, no nosso próprio potencial. Nós temos capacidade. Deus, Jesus, os bons espíritos não colocam qualquer pessoa para fazer aquele serviço, aquele trabalho. Colocam pessoas capazes, que sabem realizar, que estão dispostas a melhorar a si mesmo. E com isso, acabamos dando-nos como exemplo para o outro, e o outro se empolga, fica alegre, fica feliz, sente vontade também de partilhar, de fazer parte daquele grupo, daquela companhia, daquele estudo, daquele aprendizado, daquele trabalho. Isso é muito importante, porque mãos unidas nos levam mais longe. Sozinhas e vazias fica muito difícil, fica muito frio. Então a gente precisa aquecer as nossas mãos, unirmos, né? Nos darmos as mãos, ir juntos realizando aquele trabalho. Ele diz em seguida que, acreditando nesse potencial de trabalho, não é? Os espíritos generosos, augustos, que tanto se esforçam para nos trazer à Terra, nos dão essa condição. Ele afirma aqui, não é? E lá embaixo ele também comenta que os espíritos de escola aprimoram-se também no decorrer dos milênios e dos anos, que eles também buscam aprendizado, buscam compreensão, buscam se qualificar. Para a gente trabalhar na seara do Senhor, é importante a gente ter boa vontade, sim, ter empenho, sim, mas, tão quanto esses dois, também é importante a gente se qualificar, porque a gente não precisa e não pode ficar parado, estagnado com o mesmo pensamento, a mesma visão de 10, 20, 30, 40 anos. A gente precisa modificar. E, às vezes, essa modificação é uma qualificação, é um aprimoramento, não só na mesma área que a gente atua, mas em outras áreas, daquela mesmo local, daquele mesmo grupo, não é mesmo? A gente aprender outras funções, dividir a nossa função com o outro, para que o outro possa aprender e o outro dividir o dele conosco, para que a gente também possa crescer, se aprimorar. E com isso tudo, a gente consegue valorizar e compreender esses esforços, porque a gente começa a se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente fala assim: ah, mas o serviço de fulano naquela função é muito fácil. E aí a gente troca de lugar. Eu vou lá e faço a função daquela pessoa para ver se é fácil mesmo, se é tão tranquilo assim. E aí eu começo a valorizar, caramba, é difícil mesmo, é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais minucioso, detalhista, não é? Ou abrange mais coisas e eu tenho que ter mais atenção. E aí a gente vai aprendendo, né? Com isso, nós vamos adquirindo, né, força, amparo, determinação, o equilíbrio, que facilita, de uma certa forma, né, a nossa existência. Porque os bons espíritos, vendo a nossa atuação, o nosso empenho, o nosso esforço, a gente tem esse amparo. Amparo conosco mesmo, né, da proteção do dia a dia, amparo com os nossos familiares, amparo na nossa casa e amparo da nossa casa espírita também. Isso tudo fica como se fosse uma junção, né? Um guarda-chuva muito grande, um guarda-chuva de Jesus, de Deus, do bem, dos bons espíritos, que vão nos protegendo, vão nos conduzindo, vão nos guiando a cada passo
que a gente der em benefício ao bem, a cada passo que a gente der nesse caminho voltado ao progresso, à lei de trabalho, ao estudo, a esse desenvolvimento nosso, mas que vai beneficiar tantos outros que estão ao nosso redor, que estão nos observando, tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual. Em seguida, ele conversa com a gente no texto falando que Jesus cria condições para todos os que trabalham, elaboram raciocínio, vivem a vida como uma forma constante de aprendizado. E que Deus cria e sustenta a tudo e a todos, principalmente quando a gente tem essa força de vontade, o empenho, mas aí a gente pensa, eu não tenho força de vontade, eu não tenho comprometimento, eu não sinto vontade de ficar. Mas tenta, faz o esforço. Tem mãos que amparam a gente fisicamente, mas tem muito mais mãos nos amparando no plano espiritual. Que possamos ter segurança nisso, confiança nisto e saber que o progresso nos chama, nos auxilia, mas que nenhum de nós estamos sozinhos nesse trabalho no bem.